muito bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 30 minutos. Hoje é quinta-feira, 18 de novembro. E olha, manhã de operação na Serra Gaúcha e o alvo eram pessoas que vendiam até carne de cavalo para lanchonetes e hamburguerias. Primeiro destaque de hoje com Guilherme Roquette. Bom dia, Gui. Bom dia, Luciane. Bom dia para todos. Olha, você aí de Caxias frequentou uma hamburgueria nos últimos dias? Frequentou alguma lanchonete? Olha, é bom ficar atento porque o Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul desencadeou uma operação para investigar o abate clandestino de carne de cavalo, o abate de cavalos, que inclusive seriam misturados com outras carnes, e essa mistura toda era feita como hambúrgueres e bifes, e tudo isso ia parar na mesa de hamburguerias lá da região de Caxias do Sul. Daqui a pouco o Guilherme Fadanelli, nosso repórter lá da Serra, que levantou cedo hoje, foi para uma propriedade rural e acompanhou os mandados, vai nos trazer todas essas informações, Luciane. Tá certo, obrigada, Guilherme. Nossa, gente, olha as condições em que isso tudo era feito, tanto o abate como carnear aqueles animais. Que coisa terrível. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes. Olha aí a casa. Essa era a chácara onde eles carneavam os cavalos. Cavalos até doentes, cavalos de rua. Daqui a pouco todas as informações. E olha só, também tem novidades no caso Miguel. A Justiça começou a ouvir hoje as testemunhas envolvidas no inquérito. Destaque para o Lucas Abate, que está lá no litoral. Lucas Abate, bom dia, está me ouvindo? Bom dia, Luciane, e a todos que nos acompanham. Ocorre neste momento a primeira audiência do caso Miguel, morto pela mãe e madrasta aqui no litoral norte. Neste momento, terceira testemunha prestando o depoimento, e o mais aguardado será na sequência, o depoimento do delegado que investigou o caso. Daqui a pouco eu volto com um resumo de tudo que já foi dito nesta manhã. E olha ali a imagem, ó, da mãe do menino Miguel, primeira imagem da Yasmin Rodrigues, gente. Desde o caso, é a primeira vez que a gente tem ali, ó, a imagem dela chegando lá no Fórum de Tramandaí. Então, daqui a pouco, o Lucas Abate traz todas as informações, mais novidades sobre o caso Miguel. E o governo do estado anuncia flexibilizações em alguns protocolos adotados agora na pandemia. Destaque da redação do Glauco Paza. Bom dia, Glauco. Bom dia, Lu. Bom dia a todos. Um assunto que a gente tinha tocado ontem de uma forma rápida, né? Esperando a decisão do governo. Bom, a ideia é flexibilizar realmente, contando com o bom senso da população. Daqui a pouco a gente fala o que vale, o que não vale, o que passa a valer a partir de agora e mais que isso. Será que dá para contar realmente com o bom senso da população? Já voltamos com esse assunto, Lu. Será que é possível? Já eu quero saber. Então, gente, o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Gente, hoje tem muita notícia de todas as regiões do estado. Nós vamos até 1h da tarde, ao vivo, com muita informação, direto do litoral da Serra Gaúcha, aqui em Porto Alegre, região metropolitana, muita notícia. E daqui a pouco a gente traz informações da condenação dessa mulher que provocou esse acidente. Eu não sei se vocês lembram. Isso aconteceu lá em maio, né? Ela foi acusada de provocar esse acidente e de tentar matar a própria filha que estava dentro do carro. Foi uma história terrível, a gente mostrou aqui, nós vamos relembrar esta história, vamos falar como é que foi essa condenação, quanto tempo ela deve ficar presa, uma história terrível. Claro, ela estava inconformada com a vida dela, separação e tudo mais. A gente traz todos os detalhes porque absolutamente nada justifica o que ela fez. Ela colocou a filha dela em risco. Olha só que coisa terrível o que aconteceu, esse acidente. E logo mais a gente traz os detalhes porque a gente tem a condenação dessa mulher. Agora, respira um pouquinho porque é hora de um recado muito rápido do André Har. Escolher seu plano e cuidar da sua saúde desde agora, sem carência. Já pensou? A IBCM, sim. Por isso, o plano de saúde da IBCM está com essa condição única e por tempo limitado. Carência zero, ou seja,
Você se associa e já pode utilizar toda a rede para consultas e exames, incluindo odontologia. Tudo isso tendo a segurança de contar com um plano de saúde que não tem qualquer coparticipação e que não há mudança de valor conforme a idade. Acabaram as desculpas para não cuidar de você. Associe-se já, sem carência, e tenha todos os benefícios do plano de saúde da IBCM. Mas aproveite já, que é só até o final desse mês. Ligue 0800 647 5511 ou chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Vamos falar agora de esporte, 11 horas e 35 minutos, porque no Campeonato Brasileiro, o Inter fez feio, hein? Fora de casa. De novo, Glauco Pazza, de novo. Digamos que a rotina tá chata, tá aquela coisa assim, né? Parece eu na segunda-feira, Lu. Tá tudo tão difícil, devagar na vida do Inter quando o jogo é fora de casa. Por que será, hein? Bom, o Inter perdeu de 1-0 pro Cuiabá, tinha a chance de ficar mais lá em cima. O Corinthians perdeu pro Flamengo, ou seja, uma oportunidade de ouro tinha o Inter para se colocar naquela região ali que a gente fala dos classificados para Libertadores. A gente não sabe ainda se vai ser G6, G7, depende aí da Copa Sul-Americana, da Libertadores, enfim, quantas vagas o Brasil vai garantir. O fato é que o Inter não se ajudou, essa é a verdade, jogou muito pouco e acabou perdendo depois de um pênalti cometido pelo Johnny nesse lance aí e 1-0 foi o placar final. Gol do Elton na Arena Pantanal. Realmente é de se lamentar e daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essa sequência que o Inter tem. O Inter que pega o Flamengo no final de semana. E a boa notícia está linkada justamente com o assunto que eu falei há pouco, a flexibilização. De repente o Inter vai poder contar com um estádio com lotação máxima. Sim, isso está previsto. Apoio máximo, né, Glauco, da torcida. Exatamente. E em casa, o retrospecto do Inter realmente tem sido muito bom. Quem sabe daí vem aquele impulso para o Inter se classificar para a Libertadores. Agora, voltando ao jogo de ontem, olha, meu amigo, sabe aquele sono? Bom, era sono para quem via, porque o jogo estava ruim, e sono para quem jogava. Parecia que o Inter estava realmente sonolento. Mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o Internacional. Agora vamos falar de um assunto que está em voga nesta semana, nesse mês, combate à discriminação. Sábado é um dia muito especial, mas você sabe exatamente o que significam os símbolos de combate ao racismo? A Grazi, nossa colega aqui, vem com material muito interessante. Confere aí. Olha, não sei, né? Não sabem? Não. Sou a Graziele Albuquerque e hoje eu vim até o estádio Beira-Rio para perguntar aos torcedores colorados se eles sabem o porquê que o atacante Tyson comemora os gols dessa maneira. Calma, torcedor. Nós estamos aqui para aprendermos juntos. E ninguém melhor que alguém que já viveu na pele a discriminação para nos ajudar. Trabalhei muito para ser isso aí hoje, velho. Ser exemplo para muitas pessoas, para ser exemplos para os meninos da base. Você sabe o que esse símbolo representa historicamente? Esse gesto, na verdade, se referencia a um protesto que ocorreu na década de 60 nos Estados Unidos, a vitória das Panteras Negras, que era um modo de protestar contra o racismo que ocorria, principalmente nos Estados Unidos e, obviamente, em muitos lugares do mundo. Então, esse é o que o Tyson tenta representar, comemorando dessa forma. Isso mesmo, torcedor. O punho cerrado era um gesto característico de protesto dos Panteras Negras, um grupo político que lutava contra a violência policial contra negros durante a década de 1960 nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, apesar da derrota, o Inter venceu ao vestir uma camisa totalmente diferente do que nós estamos acostumados a ver. Não era vermelha, não era branca, era preta. Tudo em alusão ao Dia da Consciência Negra. Para quem curtiu a camisa, teve até um pedido especial do Capitão Colorado nas redes sociais. Já, a camisa do Inter volta a ser vermelha ou branca. Mas a luta contra o racismo não tem volta. Estamos todos juntos. É ou não é, Lu? Olha aí, ó. Assim, ó. Hã? Nossa, é uma luta de todos nós, né? Eu acho não que é pode dever ter hipocrisia de todos eu nós. sou contra e praticar coisas que não condizem com o discurso, né? Não pode. E a gente sabe que dentro de campo, fora de campo, ali na arquibancada,
como ainda tem atitudes racistas. Quantas vezes, Glauco, a gente já trouxe aqui, né, atitudes dos torcedores, de jogadores. Não pode, a gente não pode mais protagonizar esse tipo de cenas lamentáveis no futebol e fora do futebol também. Claro, e não vem com aquela desculpinha de o pessoal tava sangue quente por causa do jogo. Tá. Não cola mais. Não cola, não cola, não. Bom, daqui a pouco então você volta que tem muita informação aí do esporte da dupla Grenal, né, Glauco? Já, tô curiosa, quero saber como é que também tá o Grêmio. Tem rodada importante vindo por aí. Ai, meu Deus. Tá bom, então daqui a pouco você volta, tá? Agora vamos mudar de assunto. São 11 horas e 41 minutos. Novidades no caso Miguel. A Justiça começou a ouvir nesta quinta-feira as testemunhas envolvidas no inquérito que apura a morte do menino. A mãe e a madrasta de Miguel também vão ser interrogadas. Vamos ao vivo com o Lucas Abate, que está lá no litoral acompanhando essas audiências. Lucas, quem já foi ouvido até agora? Como é que vai funcionar? Eu sei que isso é uma etapa muito importante desse processo, né? Pois é, Luciane. Agora, essa é a primeira audiência do caso Miguel. A terceira testemunha está prestando depoimento neste momento. Quem abriu essa sessão? A policial civil que fez o primeiro registro de ocorrência aqui na delegacia de Tramandaí, quando a Bruna e a Yasmin se apresentaram como mãe e madrasta e avisaram que o menino estava desaparecido. Logo na sequência, prestou depoimento uma policial que atuou diretamente na investigação e prestou todos os esclarecimentos. Esse depoimento dela acabou agora e, neste momento, uma terceira policial está falando. Logo na sequência, deve ser a vez do delegado Antônio Carlos Hack Júnior, que foi quem investigou esse caso e é um dos depoimentos mais aguardados desse dia. A sessão, Luciane, já começou com algumas controvérsias logo no início, isso porque a delegacia de polícia, o delegado Ractis, ontem colocou novas informações no processo, informações que a gente não sabe até o momento o que são. Logo no início da sessão, a defesa da Yasmin, mãe do Miguel, pediu a suspensão da audiência, alegando que foi pega de surpresa com essas novas informações e não teve tempo de estudar e apresentar alguma manifestação contrária. Mas a sessão seguiu, só que o juiz proibiu que todas as testemunhas falassem ou fossem questionadas sobre esse novo relatório. Então já começou com algumas controvérsias, alguns problemas. E a gente tem a imagem da chegada da Yasmin, da Bruna aqui no fórum. As duas que acompanham toda a audiência estão acompanhando os depoimentos e devem prestar depoimento amanhã também. Serão interrogadas após todas as 23 testemunhas serem ouvidas. O que chama atenção, e a gente inclusive tem essas imagens, tanto delas chegando aqui, chegaram juntas no mesmo carro da escolta da SUSEP, e as imagens dela dentro do salão do júri. As duas aparentam estar bem calmas a todo momento, enquanto as testemunhas prestam novas informações, dão declarações, muitas vezes detalhes chocantes sobre a situação do Miguel. As duas não esboçam reação. Apenas a Yasmin conversa bastante com seus advogados, mas a Bruna, a madrasta do Miguel, está atrás e poucas vezes levou a palavra às suas advogadas de defesa. Ô, Lucas, eu acho que seria bom a gente explicar para o pessoal de casa o que representa essa fase, né? Muita gente deve estar dizendo assim, como assim? Já começou o julgamento? Não, gente, isso é uma etapa de todo o processo, ou seja, onde todas as testemunhas, os réus são ouvidos, né? A gente chama de audiência de instrução, né, Lucas? Isso. Esse é o momento em que testemunhas apontadas pelo Ministério Público que faz a acusação e pela defesa das rés prestam depoimento, são ouvidos pelo juiz, pelo Ministério Público e também pelos advogados. Todos podem fazer questionamento nesse momento. Depois que todas as testemunhas são ouvidas, aí passa para o interrogatório das rés, o que deve acontecer amanhã, assim que essas 23 testemunhas serem ouvidas. Somente após essa fase, aí sim, Luciane, nesse caso por envolver um homicídio, o juiz vai decidir se as duas são
inocentes, o que até o momento não tem nenhum indicativo de que isso possa ter acontecido, até porque elas confessaram a morte do menino Miguel e tanto é que até hoje o corpo dele não foi encontrado, ou se elas vão para o tribunal do júri. O que é o tribunal do júri? É aquela sessão de julgamento pela população, por moradores da região, como a gente acompanhou, por exemplo, no caso Bernardo, em que os réus prestam novamente depoimento, testemunhas são ouvidas novamente e é a população, moradores de Imbé e Tramandaí, que decidem pela condenação ou não das acusadas. Então, é uma fase inicial ainda, mas um passo muito importante para essa investigação. Lucas, eu estou vendo aí atrás, no cenário, que me parece tudo muito tranquilo. Eu queria tirar uma dúvida, porque na reprodução simulada, teve muita gente que foi para a rua protestar, xingar, inclusive, né, a Bruna, que participou daquela reprodução simulada. Hoje não houve nada disso, manifestação alguma. Não, até um esquema de segurança, claro, foi reforçado, viaturas da Brigada Militar, Polícia Civil estiveram por aqui, a própria escolta da Superintendência dos Serviços Penitenciários fez um tratamento especial, só que hoje pela manhã, quando as duas chegaram aqui, por volta das 9 horas da manhã, um clima de extrema normalidade. Alguns curiosos pararam na calçada bem em frente ao fórum, até os seguranças pediram para que as pessoas se afastassem dali, ficassem do outro lado, mas era cerca de 10 pessoas, 10 curiosos que também não dirigiram nenhuma palavra, não fizeram nenhum tipo de manifestação. Até se tem alguma expectativa de que amanhã, aí sim, que é o dia do depoimento delas, se tem algum tipo de mobilização. Mas hoje, um clima totalmente normal aqui em frente ao fórum. Algumas pessoas passam, veem a presença da imprensa, veem a presença dos órgãos de segurança, perguntam pra gente, mas manifestação nenhuma até o momento. Tá certo, Lucas. Daqui a pouco você volta com mais informações direto de Tramandaí. Lucas Abate, que está acompanhando as audiências, né? Que são audiências de instrução desse processo que apura a morte do menino Miguel, de 7 anos, lá em Imbé. Inclusive, semana passada, eu acompanhei a reconstituição. Apenas a Bruna, que era a madrasta do menino, participou. Foi durante toda a noite essa reconstituição. E agora, pela primeira vez, a gente vê Yasmin, a mãe do menino, que está lá presente. Ela está de branco, com essa máscara rosa. A Bruna também está presente e vão acompanhar, então, os depoimentos, né, das 23 testemunhas, e depois vem o interrogatório das duas, e o Lucas acompanha até amanhã. Eu estou muito curiosa para saber o que elas vão dizer, se vão mudar ou não a versão dada lá no início do processo. Agora, 11 horas e 47 minutos, o Glauco já está aqui, porque ontem a gente deu a informação, Glauco, que o governo ia flexibilizar algumas medidas aí da pandemia. E, realmente, o que era obrigação agora é recomendação, é isso, Glauco? Muitas coisas, não tudo. A gente questionou ontem a situação da máscara, né? A máscara, por exemplo, ela continua obrigatória. Mas vamos lá, vamos esclarecer parte por parte para você que está em casa o que pretende essa nova iniciativa do governo. Porque, afinal de contas, após 1 ano e 8 meses do primeiro decreto com protocolos sanitários, o governo, então, resolveu relaxar as medidas. A ideia é contar com bom senso da população. Isso aí a gente pode falar um pouco mais daqui a pouco, Lu, porque eu estou preocupado com isso realmente. Eu também. A mudança não vai valer para a vacinação, como eu falei, e para o passaporte vacinal. Continuam sendo exigidos, né? Vamos a lá. máscara e o passaporte. Exatamente. A gente colocou aí na tela os principais itens dessa flexibilização, que continua obrigatório. Uso de máscara, comprovante vacinal para eventos em locais de maior risco, isolamento domiciliar em caso de suspeita ou confirmação. Logicamente, você não vai deixar as pessoas circulando, claro, se houver suspeita, muito menos a confirmação, né? E disponibilizar água, sabão ou álcool 70% para justamente proporcionar essa higienização. Isso continua está obrigatório, isso, né, Glauco? Continua tudo igual. Isso continua obrigatório. Quer dizer, a questão, inclusive, tem legislação nacional, é o caso da máscara, por exemplo, né? Agora, vamos ao que é recomendado. Aí é recomendação do governo. Distância segura de 1 metro entre as pessoas, completar a vacinação, o ciclo total, preferência de atividades físicas em locais abertos ou com renovação de ar, teste Covid para participar de locais com aglomeração. Bom, isso é recomendado, vamos frisar bastante.
E aqui tem a questão da atividade física, né? Por exemplo, a academia. Remete, logicamente, para essa situação de quem faz atividade física em academias. É preferível fazer ao ar livre, mas não há uma obrigação, há recomendação. E, por fim, a questão do comprovante vacinal. Competições esportivas, festas, cinemas, teatros, shows, feiras, exposições, congressos e parques. Tá, isso continua. É obrigatório. Isso é obrigatório, né, Glauco? Exatamente. Mas aí tem um adendo aqui. Pois é, municípios que atingiram 90% da população adulta com esquema vacinal completo ficam autorizados a dispensar esta obrigação, mas permanece a recomendação. Ou seja, é uma espécie de barreira, né? Uma cláusula de barreiras, um gatilho, seja lá como for. Eles dizem que é tipo um número de corte, né? Eu vi que agora até o governo divulgou, Glauco, que 236 municípios já atingiram esses 90%. Então, que aí não precisaria exigir o tal do passaporte vacinal. É isso, né? Em grosso modo, falando, entre aspas, seria um prêmio para quem já conseguiu atingir um elevado índice de imunização de ciclos completos em relação à vacina. Então, é bom deixar claro aqui, Lu, que essa questão do bom senso é o que pede o governo. Agora, eu fico pensando realmente, por exemplo, num jogo de futebol. Pois é, então vai ter torcida máxima, tudo. Quem vai ficar 1 metro de distância do outro? Ninguém. E a capacidade, teoricamente, de um estádio de futebol passa a ser liberada. Né? Pois é. Por isso, nós comentamos da capacidade de lotação do Beira-Rio no próximo jogo, né? Pois é, eu fico um pouquinho receosa com algumas dessas medidas, viu, Glauco? Confesso. Ainda bem que a máscara continua, como você disse, o próprio governo estadual se embasa numa lei federal que traz essa obrigatoriedade. A gente sabe que tem cidades no Brasil que já liberaram, mas aqui eles dizem que não, é uma lei federal e só vão mudar quando houver alteração nessa legislação, né, Glauco? E nós conversamos, inclusive, com representantes do governo, por que umas cidades ou alguns estados liberam e o governo gaúcho não? Segundo eles, os outros estão errados, estão indo contra a lei e o governo gaúcho não quer correr esse risco. Então, esta é a explicação oficial. Lu, é bom frisar que o índice de vacinação ele aumenta cada vez mais, mas os reforços estão sendo em maior quantidade, num prazo menor. Inclusive, quem não tinha reforço, que é o caso da vacina Janssen, né? Que seria a dose única, também vai ter a partir de agora. Então, a cobertura vacinal está aumentando bastante. Né? Com certeza. Obrigada, Glauco, pelas informações. E, claro, e também quem não tomou a segunda dose, a maioria é ali entre jovens e adultos, tem que completar o esquema vacinal, gente. Não dá para deixar para depois. Completou ali o período, tem que tomar a segunda dose. A gente precisa ter uma cobertura vacinal da população eficiente, que seja eficaz e que consiga barrar, frear a transmissão também desse vírus. E você aí de casa quer uma dica de TV por assinatura? Então preste atenção nesse recado do André. Sabe aquelas coisas que são boas demais para ser verdade? Pois é. A Blue TV é boa demais e é verdade. Agora todo mundo pode ter uma TV por assinatura de qualidade e com conteúdo fantástico. Você vai se divertir com dezenas de filmes, séries, musicais, com os 10 canais da programação infantil, vai vibrar com os campeonatos de futebol, vai ter frio na barriga com os esportes radicais, vai se atualizar com grandes canais de notícias e, melhor ainda, vai economizar porque isto tudo vai custar apenas R$ 39,90 mensais. Mas corre, porque este é o preço promocional de lançamento na sua região. Apenas R$ 39,90 mensais. Você pode assinar agora pelo site bluetv.com.br ou ligando 0800 941 6080. Diga que está assistindo o SBT Rio Grande e aproveite a promoção de lançamento. 100 canais por apenas R$ 39,90 mensais. Eu te vejo na Blue. Seguimos então, porque temos muitas notícias até a 13h. O Lucas Abate está lá no litoral acompanhando as audiências do caso Miguel. A gente tem o Guilherme Fadanelli na Serra acompanhando uma operação do Ministério Público que desvendou uma quadrilha que comercializava carne de cavalo de forma totalmente clandestina. A gente tem também a condenação de uma mulher que tentou matar a própria filha num acidente de trânsito. E agora, o Guilherme Roquette está acompanhando um outro caso.
Um outro caso muito grave de uma menina, né, que teve uma tentativa de estupro, uma suposta tentativa de estupro. É isso, Guilherme? A gente até mostrou, acho que foi início de outubro, né? Um outro caso que foi em Canoas. Uma passageira que se jogou do carro, disse que acho que ele tinha entregue um paninho, que poderia ter ali um produto, uma substância para dopar ela. E aí ela ficou com medo e acabou se jogando para fora. Esse caso foi em Esteio muito semelhante, né, Guilherme? Exatamente, Luciane, bom dia para ti mais uma vez. Olha só, mais uma vez, né, como a gente já falou, não é a primeira vez que isso acontece dentro de carros de aplicativo. Esse caso foi quase igual ao anterior, só que com uma diferença que eu vou explicar agora. O que aconteceu, Luciane? Essa moça, ela tem 18 anos, ela pegou um aplicativo na tarde de ontem lá em Esteio e logo que ela entrou no carro, o motorista, ela logo em seguida, né, teria trancado as portas, foi uma das primeiras atitudes que ele teve, e pegou um spray e, borrifou dentro do carro um líquido, um suposto perfume, algo que seria algo com cheiro. Ela começou a desconfiar daquela atitude, Luciane, e começou a se sentir sonolenta, começou a sentir que não estava bem. Foi quando ela abriu a porta e saltou do carro em movimento. É claro que a gente não vai identificar essa jovem, claro, mas a gente tem uma parte do relato dela, uma postagem dela nas redes sociais. Vamos ouvir. O cara trancou as portas de imediato quando eu entrei e no meio do caminho, as janelas tudo fechadas, ele pegou um frasco e borrifou um frasco muito forte. Esse frasco me tonteou, eu abri a porta, me tirei de dentro do carro e entrei numa ferragem que tem aqui no centro. Que de 5 pessoas que tinham ali dentro, só 2 me ajudaram, porque uma das mulheres ficou duvidando de mim, defendendo o cara. E deu o número pro cara pra garantir que eu não ia fazer BO. O cara entrou ali dentro atrás de mim. E a gente vai fazer um BO na polícia agora. Eu não tenho certeza do que era tinha naquele frasco. Como assim? A mulher duvidou da vítima, é isso? Gente, eu não consigo compreender que ainda tem gente que duvida da palavra das pessoas. Olha, a gente precisa acolher. Imagina se tem uma pessoa que se atira de um carro em movimento e diz, olha, ele colocou um produto ali, um spray, amorteceu minha boca, eu fiquei tonta, tem alguma coisa errada, eu acho que ele queria me atacar e a pessoa tenta fazer com que ela não faça um BO. Como assim, Guilherme? Luciane, isso é uma coisa que eu não sei se não revolta tanto quanto a atitude do motorista. Porque assim, a vítima, ela se sente humilhada, ela é desacreditada. E foi isso que aconteceu com essa jovem lá em Esteio. Ela entrou dentro de uma ferragem, tinha um grupo de pessoas dentro dessa ferragem, inclusive mulheres, duvidaram da palavra dela, duvidaram daquilo que ela estava dizendo. Apenas 2 pessoas que estavam dentro desse estabelecimento comercial acolheram essa jovem. Só que aí, Luciane, aconteceu um outro problema, se desdobrou esse fato. O motorista foi até a ferragem e lá dentro, Luciane, estava preocupado para saber qual era a nota que ela ia dar para ele no aplicativo e se ela não ia registrar a ocorrência. E é óbvio que ela foi atrás da polícia e registrou a ocorrência online. Vamos ouvir mais um trecho do que diz essa jovem. Eu estou tremendo que eu tenho estado de shopping e eu chorei um monte. Ele ficou preocupado de fazer um BO contra ele, falou que ia chamar a polícia, mas não chamou polícia nenhuma, só ficou dizendo que ia chamar e não chamava. E entrou na ferragem uma das mulheres, ficou dizendo que eu fiz errado, que eu não devia ter feito isso, que tem outras maneiras, eu devia ter me tirado do carro. E ele ficou argumentando, preocupado se eu ia acabar com a nota dele da Uber. Eu não sei que líquido era, o líquido me tonteou, minha língua ficou dormente na hora e a única reação que eu tive foi pular do carro e entrar nessa ferragem pedindo ajuda. 11 horas e 59 minutos, nós estamos mostrando mais um caso de uma passageira que diz ter sofrido uma tentativa de suposto estupro. Na verdade, ela foi vítima de alguma substância que tonteou. A gente já mostrou lá em outubro uma outra passageira, na época de 20 anos, né, que foi muito semelhante. Ele tinha dado um paninho com uma substância e que também seria algo para dopar. Ou seja, por isso o desespero. E vou dizer para vocês dois, toda mulher tem medo de ser estuprada. Isso aí é uma questão que a gente carrega. Claro. Então, assim, se tem uma pessoa, um homem, que coloca uma substância, começa a deixar a gente tonta, é óbvio que a pessoa, a mulher,
vai se sentir ameaçada, desesperada. E no caso dessas duas jovens, elas se atiraram no carro em movimento. Pois eu fico pensando, Lu, quem em sã consciência vai estar andando num carro de aplicativo e resolve de uma hora para outra, não, eu vou abrir a porta e vou pular. Não, só um pouquinho. Não existe. Então, alguma ameaça, algum medo muito grande, um pavor, tem que ter tomado conta da passageira. Agora, a questão das pessoas não acreditarem é que falta empatia também, né? Nossa. Falta em tudo que é lugar, essa é a verdade. Falta em tudo, né, Guilherme? Essa menina ainda, ela se jogou, buscou ajuda numa ferragem. Esse caso agora aconteceu em Esteio, né? E aí, de 5 pessoas, apenas 2 socorreram e ainda teve uma mulher que desacreditou ela. Mas eu vou te dizer, Guilherme, isso é comum. Exatamente. Porque nós, mulheres, além de ser vítima desse tipo de situação, a gente ainda é vítima de sermos culpadas dos próprios ataques. Do olhar do outro, né? Exato, ou seja, a vítima se torna culpada. É um absurdo isso. É um absurdo. E, Luciane, o que aconteceu depois, né? Tem um desdobramento ainda depois dessa história. O que ela fez? Ela foi para casa, fez essa postagem nas redes sociais, inclusive autorizou a nossa equipe aqui a veicular, claro, né? Sem identificá-la, obviamente, né? Mas ela registrou esse caso na Delegacia de Polícia Online. Então, a gente está, inclusive, agora tentando um contato com a delegacia lá de Esteio para saber, inclusive, se eles já estão apurando. Porque esse motorista, ele vai precisar ser identificado e não vai ser muito difícil, inclusive, da polícia conseguir localizá-lo. E aí ele vai ter que se explicar para saber o que tinha nesse frasco aí. Com certeza esse caso vai ter desdobramento e a gente vai acompanhar assim aqui no SBT. E são 2 responsabilizações, tá? Do ponto de vista do trabalho dele, logicamente, que a empresa vai ter que tomar uma providência, se for comprovado realmente. E a responsabilização criminal, que a gente espera que aconteça de forma exemplar, se comprovar tudo o que aconteceu. Logicamente, a gente está dizendo aqui numa hipótese em cima do depoimento, que é realmente muito forte. Mas as provas, elas devem existir e a polícia vai apontar, se for o caso, né, Lu? Não, a gente só espera uma providência. Com certeza, e eu acho que serve de alerta. Outra vez, a menina que postou, ela disse, meninas, isso aqui é um alerta, se acontecerem com vocês, pelo amor de Deus, parem o carro, desçam, né, fujam disso. Não aceitem nenhum paninho para limpar celular, não aceitem nenhum borrifador dentro do carro. Pelo amor de Deus, a gente sabe o que é perfuminho de carro. Perfuminho de carro não deixa a boca de ninguém dormente. E eu aproveito aqui e peço para a delegada Luciane lá de Esteio, minha xará, que vem aqui falar sobre a investigação. A gente quer saber, afinal, o que está por trás disso. Já identificaram esse motorista? O que era essa substância? Lu. Afinal, o que estão usando aí para tentar dopar as mulheres? Diga, Guilherme. Lu, deixa eu só te contar uma outra coisa, um outro detalhe aí que pode ajudar as moças aí que vão andar. A gente está andando agora na porta de trás, na parte de trás do Uber. Se por acaso, numa tentativa de sair, ela puxar a maçaneta e o carro não andar, dá um jeito de baixar o vidro e abrir por fora, porque tem aquela travinha de criança na porta de trás, que daqui a pouco o motorista já pode ter intencionalmente ativado essa trava para inibir o acionamento da porta por dentro. Então fica essa dica aí também. Tá certo. E a gente deixa aqui, Guilherme, o espaço aberto para a delegada Luciane Bertoletti, lá de Esteio, para trazer aí informações, alertas e também novidades desse caso. Amanhã, mais informações sobre esse caso terrível aí que aconteceu agora em Esteio. A gente segue nas notícias até 1h da tarde, agora 12:03, o combate a fraudes nos combustíveis. E também teve operação contra a violência doméstica. São assuntos do nosso Giro de Notícias. Em Passo Fundo, no Norte Gaúcho, a Polícia Civil e o Inmetro fiscalizaram veículos-tanque que transportam combustíveis no estado. Foram encontradas diversas irregularidades. Entre elas, a falta de lacre nas bombas dos caminhões, motoristas com certificado de transportes da carga vencido e alteração nos pneus, para rodar acima da velocidade permitida. A ação é para combater fraude na entrega do combustível aos postos de gasolina. Operação contra a violência doméstica na capital. 2 pessoas foram presas por lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas. Os homens foram enquadrados na Lei Maria da Penha e encaminhados ao presídio. Segundo a polícia, o foco da ação foi a prevenção ao feminicídio. Olha, já não basta o preço do combustível que tá e ainda combustível adulterado, era só o que faltava, né? A gente está pagando aí gasolina a preço de ouro
e daqui a pouco não é gasolina, Glauco. E transporte sendo adulterado da forma original do próprio veículo, né? Com pneus, enfim, para cometer loucuras para entregar o combustível. Isso é um absurdo. É um absurdo. Vamos mudar de assunto, vamos seguir, porque tem muita notícia hoje aqui no SBT Rio Grande. Você de casa aí vai acompanhar notícias de todas as nossas regiões aqui do estado. Agora, 12:05. Presta atenção para essa notícia. Uma operação do Ministério Público desarticulou uma quadrilha que usava carne de cavalo para fazer hambúrguer, gente. Isso aí acontecia lá em Caxias do Sul, aqui na Serra, que é para lá que nós vamos agora conversar com Guilherme Fadanelli. Guilherme, bom dia. Eu acompanhei as notícias, os desdobramentos dessa operação. Fiquei chocada, enojada, porque todas as etapas desse processo está tudo errado, Guilherme. Tudo. Que coisa mais nojenta. Nojenta isso, né, Gui? Nojenta. Total falta de higiene, tudo isso a gente vai mostrar ao longo agora da minha participação, porque a gente tem muito material aí para mostrar para o pessoal de casa. Essas investigações, Lu, elas começaram há cerca de 2 meses a partir de uma denúncia que a Inspetoria Veterinária recebeu aqui em Caxias. Aí, essa denúncia foi trazida para o Ministério Público, que começou então a ir atrás e investigar melhor essa situação. Em posse dessas informações, as equipes de investigação foram até 3 estabelecimentos e compraram produtos que tinham carne moída. E essas carnes foram enviadas para um laboratório de Goiás, onde foi feito um exame de DNA que comprovou o uso de carne de cavalo na composição desses bifes de hambúrgueres. E olha só, o esquema, ele funcionava assim, dessa seguinte maneira. Um grupo da quadrilha, ele circulava pelas ruas da cidade procurando cavalos. Esses cavalos geralmente eram de propriedade de mendigos, de carroceiros e até de usuários de drogas. Geralmente cavalos já velhos, com problemas de saúde e que, segundo as investigações, um dos depoimentos, chegavam a custar para a quadrilha cerca de 100, 150 reais, um valor muito baixo. Aí esses animais, eles eram levados para uma chácara que fica no limite ali entre os bairros Desvio Risso e Forqueta, aqui de Caxias, na zona oeste da cidade, onde ocorreu grande parte da operação hoje pela manhã. O Ministério Público liberou algumas escutas telefônicas que vão nos ajudar agora a contar melhor essa história. A gente começa ouvindo uma das escutas que fala sobre a negociação para a compra desses animais. Vamos ouvir. Eu cheguei em Farroupilha agora, tem 2 éguas chucra juntos. Daqui a pouco tem aquela guarda até meio-dia já descarregar essas éguas chucra, estão bem gordas, para não se jogar. Aí, ou tu quer só de noite? Só de noite pra mim era melhor, né? E daí se é de noite é melhor, ninguém vê nada, né? Trouxe 2, um era muito pequenininho, ofereci 200 pila, daí o cara não quis. Um era um putrinho, né? Sim. Daí trouxe 2 grandes. Tu acha que pra semana dá nós de carregar aqueles 10 lá de Bom Jesus? Eu falei com o guri de Bom Jesus, ele me avisar 4 de manhã. Meu Deus do céu, nós estamos mostrando aqui a operação do Ministério Público que ocorreu hoje lá em Caxias do Sul. Essa casa aí, que vocês estavam vendo, aí tá a parte interna dela. Funcionava como um frigorífico clandestino de cavalos comprados na rua, de carroceiros, de qualquer lugar, sem procedência nenhuma. Carneado assim, de qualquer jeito e vendidos em forma de hambúrguer, né, Guilherme? Aí em Caxias, em hamburguerias. Exato, Lu. E esses cavalos, como eu disse, num estado de saúde deplorável. A gente hoje pela manhã pôde ver um cavalo sem orelha, outros 2 estavam cegos. Então, assim, animais em estado terminal que eram utilizados aí para fazer esses hambúrgueres. Agora, Lu, o seguinte, olha, levado esses cavalos então lá para a chácara, eles ficavam confinados e logo eram abatidos em galpões que ficavam lá naquela área assim, sem nenhum tipo de higiene. Assim, era muita sujeira, tinha lixo espalhado lá pelo local e depois de abater esses animais, a carne era levada, como você disse, para dentro dessa casa. Só que de frigorífico não tem nada, né, Lu? Porque não tinha nenhum tipo de resfriamento, tinha buracos nas paredes, no chão, a carne ficava pendurada, tipo a gente vê em açougue, mas sem nenhum tipo de higiene. Tem até ali imagens que mostram um balcão, uma pia, instrumentos para carnear, tirar as partes, né, dessa carne, ou seja, assim, zero higiene,
que era nesse local aí onde então se retirava as partes da carne que depois eram repassadas para fazer os bifes. Hoje pela manhã, amostras dessas carnes foram colhidas para também serem encaminhadas para o laboratório para fazer o exame de DNA e comprovar que é carne de cavalo. Nós temos, Lu, informação bem importante, o pessoal de casa, principalmente aqui de Caxias, né, que está curioso para saber quais são esses locais onde foram apreendidos. E a gente pode divulgar 2 nomes, Lu, que é o Natural Burger, que usava esse tipo de carne, e o Miros Burger. Como aqui em Caxias tem 2 Natural Burger, é bom a gente só diferenciar que um desses Natural Burger, onde foi colhida a amostra, é o que fica na rua Conselheiro Dantas. Então, esses dois locais aí já com a carne, né, Lu, comprovada que usava carne de cavalo. Agora a gente vai ouvir 2 áudios também, Lu, que mostram um pouquinho como é que era o esquema, feito tudo lá na chácara, como é que era feita a comercialização dessas carnes. Vamos ouvir. Me ligou de manhã. Ele me disse assim, amanhã eu preciso de 200 quilos. Mas só que, assim, ó, tem 2 pacotes que tem cheiro. Daí eu disse pra ele, mas tu usou? Ele disse sim, lavou e usou. Eu tô dizendo o que ele me disse, sabe? Sim, não, o problema ele disse que era dentro, os congelados. Eu não gosto de congelar, por isso que eu tenho que começar a pegar e entregar na hora. Não adianta. Aí até eu comentei com ele, você não daria para nós começar a entregar essa carne de noitezinho? Daí ele disse, não, vamos ver para semana que vem. Então hoje é tudo, essa é nova, daí então não vai dar. Não, isso aí de repente sabe o que é? É que vai ficando e daí vai correndo sangue dentro. Ai, meu Deus. Tem que ver aí, parar para ver o que eu tenho condições de produzir, tá? Porque nós pegamos mais todos 3 tunicão para fazer e as minhas máquinas têm uma capacidade de produção. Não adianta eu vender se eu não consigo entregar depois. Né? Eu posso fazer para ti de 40, 50 quilos. Vou ver o que eu tenho de capacidade de produção, porque a gente já está trabalhando das 4 da manhã às 2 da tarde. Eu sempre tenho que ter uma sobra de produção. Se em vez de dar uma zebra numa máquina aí, a gente tem os clientes nossos daí de muitos anos que sempre entregou. Então não adianta eu querer abraçar o mundo agora, no verão, que todo mundo quer hambúrguer para depois eu me quebrar. Meu Deus. Pedimos desculpa, né, não tem, Lu? ainda bem que não tem cheiro a TV. Para quem tá almoçando, mas tem coisas que nós temos que mostrar, né? Olha, isso aí é questão de saúde pública, né? Exatamente. A gente, inclusive, estava conversando aqui na redação hoje que, na verdade, no Brasil, a gente não tem a cultura de consumo da carne de cavalo. Não é algo ilegal, mas isso que aconteceu lá em Caxias tá totalmente irregular, gente. É carne comprada na rua, de carroceiro, carneada, abatida, totalmente de forma clandestina, mantida num lugar de madeira, sem higiene nenhuma e vendida como carne de gado. Então, refrigeração assim, não tem, Lu? Nada, tudo errado. E assim, eu queria, tem como a gente repetir aquele iniciozinho, porque talvez o pessoal de casa não tenha entendido o que ele diz pro outro, né? Eles estavam comercializando essa carne de cavalo, feita daquele jeito ali, que a gente tá vendo essas imagens. Olha o jeito que ela era mantida, gente, pelo amor de Deus. Desculpa pra quem tá almoçando nesse momento, tá? E aí, de vez em quando, ele diz assim, ela tá com cheiro ruim. Ah, mas aí é só lavar que passa. Gente, é carne podre. E eles lavavam. E depois ia pra hamburgueria pro pessoal comer. Dá pra gente repetir só aquele iniciozinho pro pessoal entender? Vamos lá. Me ligou de manhã, ele me disse assim, amanhã eu preciso de 200 quilos. Mas só que, assim, ó, tem 2 pacotes que tem cheiro. Daí eu disse pra ele, mas tu usou? Ele disse sim, lavou e usou. Eu tô dizendo o que ele me disse, sabe? Sim, não, o problema ele disse que era dentro, os congelados. Eu não gosto de congelar, por isso que eu tenho que começar a pegar e entregar na hora. Não adianta. Aí até eu comentei com ele, você não daria para nós começar a entregar essa carne de noitezinho. Vocês viram ali, gente, lavou e usou. E o Guilherme Fadanelli esteve nessa propriedade, né, Gui? E ele relatou para nós justamente isso, o cheiro. Eu imagino o cheiro, Guilherme.
Muito forte, Lu, mas eu vou deixar esse detalhe para depois, viu, Lu? Tá bom. Tem uma coisinha antes aí, depois a gente entra nessa questão do cheiro, que é uma questão à parte para eu contar para vocês. Mas olha, o que impressiona, Lu, é que segundo o Ministério Público, essa situação pode não ocorrer apenas nas lancherias, mas também em mercados aqui de Caxias. E teve também uma questão que foi levantada por uma das testemunhas de que 60% das hamburguerias aqui de Caxias poderiam, vamos deixar bem claro, poderiam estar usando carne de cavalo na composição dos hambúrgueres. Por isso, a investigação ela segue e o promotor nos explica agora como é que vai ser esse trabalho daqui para frente. Em um dos locais de busca e apreensão hoje foi encontrada uma listagem com 17 estabelecimentos. Alguns não estão assim com a qualificação os dados bem claros, a gente tem que dar uma peneirada, digamos, nessas informações. E no celular de um integrante dessa organização criminosa que era o responsável principal pelas vendas a lancherias e mercados, que nós estamos acessando uma série de estabelecimentos, inclusive com vendas no dia de ontem, para vários locais ainda. Então, como é um material ainda que está sob análise, a gente já recém teve acesso a esses celulares, a gente vai ter que dar uma verificada mais a fundo, né? Mas certamente nos preocupa já pela amostragem inicial a grande quantidade de estabelecimentos que estava adquirindo produtos desse grupo criminoso. Agora, 12:16, nós estamos trazendo detalhes dessa operação lá de Caxias do Sul, que desarticulou uma quadrilha que comprava cavalos de rua, de carroceiro, cavalos mantidos em qualquer condição, muitos doentes, abatiam de qualquer jeito, deixavam de qualquer jeito lá nessa casa, uma chácara de madeira, sem refrigeração. Imagina, com frestas, como o Guilherme disse, podia entrar bicho ali, se proliferar. Muitas vezes a carne já estava com cheiro ruim. E aí o que eles faziam? Hambúrguer. E vendiam para hamburguerias de Caxias do Sul. O que tudo isso é muito grave, gente. Muito, muito grave, né, Guilherme? Tá tudo errado, ou seja, é vender gato por lebre. Em vez de vender a carne, ok, sei que tá cara, todo mundo sabe. Mas aí, vender carne assim? Carne podre? Carne clandestina? Carne de cavalo? Como assim, né, Guilherme? Pois é, Lu, e é importante a gente lembrar o seguinte, que essa carne de cavalo ela era misturada também com outros tipos de carne, como a carne de porco e carne de peru também para fazer esses hambúrgueres, né, para o popular X, como a gente chama aqui no estado. 6 pessoas, Lu, já foram presas, encaminhadas ainda pela manhã à penitenciária estadual aqui de Caxias do Sul, e eles devem responder, Lu, pelos crimes de adulterar, falsificar ou alterar substância alimentícia, além de organização criminosa e crime contra a ordem tributária. E a gente tem mais um áudio, no último, que a gente vai mostrar agora, que é incrível, mas eles já demonstravam uma certa preocupação de serem descobertos. Olha só. Os cavalos, boca aberta. Então tu cala a boca. Vó, ele nunca viu, mas ele sabe. Então agora nós temos que ficar quietos, entendeu? Mas quando nós parar de fazer isso aí, daí não tem mais rabo preso. Esse áudio aí que o Ministério Público divulgou, na verdade, é um dos integrantes dessa quadrilha. Ele estava fazendo uma ligação, por isso que aparece ali o sinal, e aí ele está falando com a avó enquanto isso, né, Guilherme? Ou seja, já havia essa preocupação de que eles poderiam, mais cedo ou mais tarde, serem presos, né, serem pegos, e por sorte, felizmente foram, né? Pelo amor de Deus. Exatamente, Lu, foram pegos, sim, a polícia e o Ministério Público vão seguir as investigações, até porque podem ter outras pessoas envolvidas. É importante também a gente lembrar que, por enquanto, os donos das hamburguerias não foram presos, porque o Ministério Público ainda vai investigar se eles sabiam se a carne era ou não de cavalo. Mas um dos crimes, o promotor já deixou claro, porque eles comercializaram carne sem nenhum tipo de inspeção, sem certificação e sem origem de procedência. Então, nesse caso aí, já foi cometido um crime sanitário, mas também vai ser investigado se eles tinham conhecimento ou não que essa carne era de cavalo. E agora, Lu, só para a gente encerrar nossa participação hoje aqui de Caxias com essa operação, vamos falar do cheiro? Porque hoje de manhã, além de todo aquele cenário que a gente mostrou, mais para o fundo da propriedade foram encontradas valas, algumas abertas, outras fechadas.
as fechadas já tinham sido usadas pelos criminosos. E aí foi preciso utilizar uma retroescavadeira para abrir essas valas, Lu. E aí o cheiro, Lu, foi complicado para conseguir aguentar. Eu vou te dizer que eu tive, inclusive, ânsia de vômito, porque teve casos ali que, segundo a Inspetoria Veterinária, eram de animais que foram enterrados há, no máximo, 2 dias. Então, quando a retroescavadeira mexia nessa vala, saía um gás. E esse gás era muito forte, o cheiro. A gente tem aí as imagens, infelizmente, né, imagens que a gente não gostaria de mostrar nesse horário, principalmente, mas a gente tem ali as partes do cavalo, a gente tem a cabeça, a gente tem intestino, estômago, enfim, tudo isso que foi encontrado, mais uma prova desses crimes que foram cometidos aqui em Caxias do Sul. Tá certo, Guilherme Vadanelli, direto de Caxias do Sul. Nossa, que terrível isso, gente, que terrível. É claro, né, Glauco e Guilherme, a gente não pode ser hipócrita, a gente consome gado, mas a gente precisa lembrar, gente, que isso exige todo um processo de higiene, da vigilância sanitária, tem fiscalização, ele tem selo de vários órgãos competentes que vão lá no frigorífico, desde a criação até o abate, até o frigorífico, até a comercialização. Nesse caso, estava tudo errado e ainda vendendo, dizendo que era carne de gado, sendo que era carne de cavalo com mais um monte de coisa junto. Ou seja, tudo errado, né, Glau? Olha aqui, ó, vamos deixar claro de novo, não é proibido consumir carne de cavalo. Inclusive, o Brasil exporta carne de cavalo. Eu já comi fora daqui. Depende da cultura, é uma coisa que aqui a gente não tem a cultura, até porque tem uma relação com o cavalo que a gente sabe que é uma coisa cultural, assim, de quase parte da família para muita gente, ainda mais o gaúcho, né? Exatamente. Agora, quem compra essa carne e não tem a nota fiscal, poxa, como disse o Guilherme, já é um crime. Não, é crime em cima de crime. Muito obrigada, Guilherme. A gente vai ficar em cima dessa história, porque a gente quer saber, afinal, se as hamburguerias sabiam ou não que estavam comprando esse tipo de carne. Elas sabiam que não era carne ali que tinha fiscalização da vigilância. Mas será que elas sabiam que era essa coisa nojenta? Bom, a gente vai ficar em cima. Agora, 12h e 21 minutos, eu quero pedir a atenção de vocês aí em casa, porque a gente vai falar agora de um caso de repercussão nacional. Vocês lembram desse acidente aí? Vocês lembram dessa mãe que provocou um acidente de trânsito para tentar matar a filha de 2 anos e pior, uma vingança para o ex-marido? Glauco, essa história, detalhe por detalhe, é absolutamente aterrorizante, é muito trágico conceber que isso possa acontecer, sabe, na vida real. É o tipo de história que a gente vê em filme. Mas ela foi condenada, né, Glauco? Ela foi condenada. É sórdido, é desumano. Eu confesso que eu estava lendo aqui antes a notícia e me arrepiei só de relembrar tudo que aconteceu, que foi no dia 17 de maio, na BR-386 em Lajeado. E, na época, esta mãe gravou um vídeo e publicou nas redes sociais, no qual pedia para que a filha, que também estava no carro, se despedisse do pai. Olha só a crueldade que esta mãe fez. Depois ela pegou o carro e provocou um acidente de trânsito, jogou esse veículo contra um caminhão. Ela pretendia se suicidar, tirar a vida da filha de 2 anos para se vingar do ex-marido. Ela não estava, assim, ela não aceitava a separação do casal. É um absurdo e acontece nos 2 sexos, no masculino e no feminino. Ela foi indiciada por tentativa de homicídio qualificado e agora num júri popular condenada, esse júri que terminou ontem à noite. Ela vai pegar 19 anos de prisão. Nós temos aí a imagem, ó. Isso vamos se matar, Camille? Sim. Olha aí. Vamos lá, então. Diz pro pai, dá tchau pro papai. Diz, pai, tchau, última vez que tu me vê, pai. Não quero. Diz, te amo, papai. Não quero. Fala pro papai. Tchau, papai, adeus, até nunca mais. Quero. Tá, então vamos lá se matar? Sim. Ai, Glauco, eu não gosto de ver esse vídeo aí. Me dói o coração de um jeito aqui, eu já tava quase chorando. Isso ela gravou antes de provocar esse acidente, ou seja, ela gravou para mandar pro marido, gente, usar a criança
pra mostrar assim, ó, já que a gente se separou, agora você vai ver, você vai sofrer também. Que é isso? De certa forma, ela morreu para esta filha. Morreu. Infelizmente, eu tenho que dizer isso aí. Não tem como essa filha crescer sem saber de tudo que aconteceu. Ela terminou com a família, com a vida da família, mesmo não tendo morrido. Que coisa triste isso. Ai, olha que coisa triste isso acontecer, sabe, na vida real. A gente vê isso em filme, da criança, já fica chocado. não quero, não vou dizer. Sendo acuada, sendo torturada psicologicamente. Gente, isso não tem. Eu não consigo nem ouvir aquela voz da menina falando. Me dá um negócio muito ruim. Ela dizendo, diz tchau. Gente, como assim? Como assim? Usar a criança como arma contra ex-marido? Pelo amor de Deus! Onde é que as pessoas estão? Cadê a tolerância? A gente fala todo dia aqui, Glauco. Vá procurar ajuda, como tanto o André fala, né? Exato, em outras oportunidades. Vá procurar ajuda. Poxa. Porque alguém vai dizer, ela estava em depressão. Acredito, mas então tem que procurar ajuda, tem que fazer um tratamento psiquiátrico, psicológico. Essa criança não deveria estar com essa mãe, porque se ela estava com esse problema todo, ela deveria estar com a guarda de outra pessoa, porque sim, ela estava representando um risco para a criança. Então, tudo isso tem que ser analisado. E a gente está aqui torcendo agora para que essa menina cresça num ambiente amistoso, de paz e que consiga superar, pelo menos um pouco, né, Glauco, esse trauma. Eu vou te dizer, Lu, até o pai vai ficar com sequelas, porque fica aquele peso na consciência. Poxa, será que eu fiz tudo errado e a mãe tomou essa decisão porque eu errei? Enfim, exato. Isso é uma coisa que... E outra, botou em risco o motorista do caminhão. Foi extremamente egoísta. Nessa atitude aí, ela estragou várias vidas. E que agora vai cumprir 19 anos na cadeia. Que cumpra aos 19 anos bem direitinho, que é lá o lugar dessa mulher. 12h e 26 minutos. Sabe aquele velho ditado? As aparências enganam? Pois é. Foi isso que os criminosos pensaram. 2 pequenas cidades do estado no alvo da Polícia Federal. O motivo? São sede de bandidos especializados no contrabando de cigarros. Quer saber quais são? A gente já tá aí com o VT pronto para rodar? Não? Então daqui a pouco a gente vai trazer essas informações. Agora o Glauco Paza tá aqui de volta comigo, Glauco. Ô, Glauco, hoje tem muita informação, já estava aqui até perdendo o fôlego, viu? Não, sabe o que eu ia te dizer? Não perde, daqui a pouco no esporte tem uma situação que foi no mínimo... Nossa. Olha, o Grêmio tá com tanto azar, Lu, que o Grêmio ganhou na terça-feira, mas a rodada foi extremamente ruim pro tricolor. Não, pode um negócio desses? Até isso, Glauco, pelo amor de Deus. E aí? Isso é um sinal de que o rebaixamento realmente é certo? Não sei, mas olha, a gente vai dar lá a relação. Olha, foi uma rodada pro gremista. Tá, mas segura a informação aí, que agora meio-dia e 27 minutos, o Guilherme Roquette tá chamando a gente lá na rua, porque pelo menos 7 pessoas foram presas em uma operação da Delegacia da Criança e do Adolescente. Um dos suspeitos teria estuprado a própria filha. Guilherme, mais uma operação, mais um caso. A gente traz aqui quase todo dia, né, esses casos de crime sexual contra menores de idade. Me conta os detalhes dessa operação. Pois é, Luciane, essa é mais uma daquelas informações que, tal como essa da mãe que tentou tirar a vida da própria filha aí, jogando Uno na frente de um caminhão, essa é mais uma dessas situação em família que nos revoltam absurdamente. Essa operação, ela localizou então 6 pessoas ainda ontem e mais um outro homem hoje, suspeitos então de terem cometido abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Luciane, são crianças e adolescentes com idade aí entre 7 e 14 anos de idade que estavam sendo vítimas de violência sexual dentro da própria casa. Essa operação, então, ela foi realizada pela Delegacia, né, da Criança e do Adolescente, o DECA, e ela começou, então, ainda na tarde de ontem, como eu falei, quando foram presos 6 pessoas. Eu, inclusive, até pude ver as viaturas na rua quando saí para pedalar e passaram por mim e eu digo, olha, aconteceu alguma coisa. Hoje de manhã, claro, já estava a informação de pronto para nós. E hoje de manhã, então, Luciane, foi preso, então, um cidadão. Esse homem, ele tem 31 anos, ele mora no bairro Agronomia, aqui em Porto Alegre, e, segundo a polícia, é suspeito de ter abusado sexualmente da filha, uma menina de 7
7 anos de idade, Luciane. Ela teria sido vítima, então, do próprio pai, o abuso dentro de casa, na região aqui da Zona Leste, aqui de Porto Alegre. Esse homem, então, ele foi o 7º preso nessa ação da Delegacia da Criança e do Adolescente, realizada entre ontem e hoje. É mais uma edição da Operação A Casa Caiu, que foi realizada, né, pela polícia. Essa investigação, Luciane, contra esses 7 alvos, ela, por coincidência, começou há 7 meses. Desde então, a polícia já estava fazendo uma série de diligências e investigando esses casos. E aí culminou, né, nessa operação realizada na tarde de ontem e nessa manhã, Luciane. Agora é impressionante, né, Guilherme? Todo dia a gente traz um novo caso de abuso sexual contra crianças. O Guilherme, eu acho que agora não está me escutando, mas a gente é toda semana, né, Glauco? Lu. Quando é que foi? Foi ontem ou anteontem que a gente mostrou o caso do avô que abusava da neta e essa neta que já tinha sido abusada do padrasto, né? E todos estes 7 casos aí mencionados pelo Guilherme agora têm a semelhança de que era dentro do seio familiar. É bom ressaltar isso aí. Não está bem especificado, até por uma questão de que envolve criança, tem um certo sigilo, né? Se era pai, se era padrasto. E pessoas de 30, 45, 70 anos, Lu. O abusador não tem crachá, não tem limite de idade. Pode ser qualquer um que esteja dentro de casa e, por isso, toda a atenção nestes casos. Qualquer sinal da criança e muitas vezes a mãe e a escola é que acabam recebendo essas manifestações. A gente sempre reforça, né, Glauco? Desde aquele caso, inclusive, lá do homem que foi preso em Canoas também, né, acusado de abusar de crianças do próprio condomínio, que abusador, estuprador, pedófilo não tem cara, entendeu? Pode ser qualquer um. Tem gente que acha assim que tem um perfil, sei lá, barba, não sei, acima do peso. Sabe, tem gente que acha que imagina que exista, assim, uma característica. Não, pode ser a pessoa que está do teu lado, pode ser seu vizinho, pode ser namorado, pode ser qualquer um. E uma coisa assim que me chocou e muito. Eu falei com a delegada e perguntei para ela a questão de passar a mão, que o pai pode, né, não saber qual é o limite também, e de repente, não. Nesses casos aí, teve tentativa de ato sexual. Inclusive contra uma criança de 7 anos, Lu. Você imagina uma coisa dessa? Não é uma mulher, é uma criança. Não justifica nem numa mulher, imagina uma criança. Filha de 7 anos, Lu. Não consigo imaginar esse tipo de situação, Glauco. Não consigo imaginar. Ontem mesmo passei a noite com a minha filhada, né? Ela tem 8 anos, e me lembrei do caso lá de Canoas, me lembrei do outro caso que a gente trouxe aqui, também de Canoas. Crianças sendo vítimas de crime sexual. Você olha ali, é uma criança indefesa. Como é que pode isso, Glauco? É uma barbaridade. Começa com uma balinha, conforme a delegada, depois vai uma passada de mão, vai conquistando a confiança, porque já é da família mesmo, e termina como termina aí, né? Tá certo, 12h32. Vocês lembram do cirurgião plástico, o doutor Estevão José Rodrigues? Nós mostramos aí a imagem dele na semana passada sendo preso e conduzido pela Delegacia da Mulher aqui de Porto Alegre. Pois é, ele é suspeito de abusar de pacientes aqui em Porto Alegre. E subiu para 24 o número de pessoas que denunciaram o médico lá na DEAN. O cirurgião foi preso na semana passada, foi terça-feira. Ele também é investigado por erros médicos nas cirurgias e ainda por crime contra a saúde pública. Porque a gente tem até as imagens lá no dia que eles fizeram, as apreensões na clínica. Ele operava, fazia cirurgias na própria clínica sem ter autorização para isso. E ele fazia isso há muito, muito tempo. Ou seja, operava sem nenhuma condição de higiene que é exigida para esse tipo de procedimento. Estão aí as imagens. A delegada encontrou muita coisa, restos, né, de material cirúrgico sujo de sangue, descartado de qualquer jeito. E a delegada Geise Lauri, ela sempre pede que a gente alerte o pessoal de casa, que façam denúncias. Ou seja, se você passou por algum tipo de abuso, procure a polícia. Não adianta nada só ir para as redes sociais, ficar lá falando sobre o seu caso. Tem que fazer esse registro
formal para que então isso seja incluído no inquérito, tá? E a gente vai colocar aqui, deixa eu só botar, Glauco, aqui o telefone de denúncias. Vamos colocar aqui na tela o telefone, é 51 98594 6619, tá aí o telefone de denúncias. Diga, Glauco. Não, a polícia está de olho também nessa questão das redes sociais, sabe por quê? Muitos casos envolvem jovens, meninas que estão de olho na rede social e querem mudar fisionomia, mudar detalhes do corpo, e isso está sendo campo fértil para proliferação de médicos, de consultórios, de locais totalmente inadequados, como esse aí que a gente viu. Por isso a denúncia é tão importante também, viu? Com certeza, é muito importante qualquer tipo de denúncia. Nesse caso, seguimos acompanhando mais um cirurgião plástico preso aqui em Porto Alegre, acusado de abusar sexualmente, de pacientes, também de erros médicos e aí, nesse caso aí, crime contra a saúde pública por realizar procedimentos sem autorização nesta clínica. E a polícia também investiga se ele abusava, se usava ainda remédios como soníferos para dopar as pacientes e cometer, quem sabe, estupros. Só que a polícia, por isso, faz esse apelo. Quem foi vítima desse médico, denuncie, procure a polícia, faça o registro policial, ok? Agora, 12h35, vamos respirar um pouquinho, que tá pesado, eu sei, tá pesado. Pega lá uma água, vê como é que tá a comida lá no fogão, porque antes da gente seguir aí com mais notícias, vamos ver um recado aí que o André Har deixou pra gente. Agora o recado é para você, lojista. Aproveite as ofertas da Black Cindy Lojas Porto Alegre 2021. Um mês inteiro de muitas oportunidades. São diversas ofertas para todos os públicos. O plano odontológico Uniodonto oferece isenção da primeira mensalidade e taxa de adesão. O plano de saúde Poa Clean oferece isenção das carências para consultas eletivas e exames simples. E para você, lojista, o Cindy Lojas Porto Alegre oferece 2 meses de isenção na taxa de associação. Aproveite a Black Cindy Lojas Porto Alegre 2021. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. E a gente segue ao vivo para todo o Rio Grande do Sul, agora 12h36. Daqui a pouco tem a previsão do tempo. A Estael Cia já está aqui no estúdio. Tá frio, né? A gente vai vir o calorão. A gente vai do inverno para o verão, mas assim, verão master. E agora vamos para um rápido giro de notícias. No Rio Grande do Sul, o alvo da operação foram as cidades de Tenente Portela e Três Passos, no noroeste do estado. Segundo investigações, foi identificada a atuação de um grupo criminoso organizado com sede na região. A quadrilha é especializada no contrabando de cigarros paraguaios em larga escala. Desde o início da investigação, em 2018, mais de 12 milhões de maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos. O valor estimado da mercadoria é de aproximadamente 60 milhões de reais, com aproximadamente 30 milhões em tributos sonegados. Policiais na rua contra o tráfico de entorpecentes. Aconteceu na manhã de hoje a operação de combate à lavagem de dinheiro e ao tráfico de drogas. A ação foi em Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Gravataí, São Leopoldo e Itapema, em Santa Catarina. Mais de 3 milhões de reais foram apreendidos em bens em nome de traficantes. O foco da operação foi acabar com uma nova cédula financeira dos bandidos. E a gente volta agora lá para o Litoral Norte, ao vivo, para conversar com o Lucas Abate, que está acompanhando as audiências de instrução. É uma fase do processo que apura a morte do menino Miguel em Imbé. Lucas, começou agora cedo, pela manhã, começa esse processo pelas testemunhas. Quem já foi ouvido até agora, Lucas? Até o momento, Luciane, 3 policiais civis, policiais que trabalhavam na delegacia de plantão no momento em que a Bruna e a Yasmin fizeram registro do, então, desaparecimento do menino Miguel. E neste exato momento, a 4ª testemunha e que é a mais importante, digamos assim, nesta fase de instrução. O delegado Antônio Carlos Hacht Júnior, que investigou o caso, e esse deve ser o depoimento mais extenso. Ele está ali dentro do fórum, neste exato momento, está sendo ouvido pelo juiz, promotor e também pelos advogados, está recordando
tudo o que aconteceu naquela noite, dia 28 de julho, quando ele foi chamado para a delegacia ao ser informado do desaparecimento de uma criança. Recordou a forma que a Yasmin e a Bruna estavam, disse que a Yasmin aparentava muita calma para uma mãe que estava com o filho desaparecido há mais de 48 horas. Disse que a Bruna também não falava coisa com coisa, a todo momento não dizia palavras desconexas, e isso ele está recordando agora, sendo questionado pelos advogados de defesa. Até rapidamente eu consegui conversar com os advogados, tanto da Yasmin quanto da Bruna, e a gente pode ouvir o que disse o advogado da Yasmin, que é a mãe do Miguel, e que, olha só, Luciane, uma informação nova que a gente teve agora há pouco. Amanhã está marcado para amanhã o interrogatório da mãe, da Yasmin, mas a tendência é de que ela não fale nada, que ela permaneça em silêncio amanhã. Isso é um fator muito importante que a gente teve acesso agora. Mas vamos ouvir o que disse o advogado de defesa. Então, a Yasmin se diz inocente. A gente foi surpreendida, a defesa foi surpreendida com documentos que foram juntados ontem para a audiência de hoje. Ouvimos 3 testemunhas, teve bastante contradição entre os depoimentos das testemunhas, e se a Yasmin for pronunciada a júri, ela vai dar o depoimento dela, o relato dela para os jurados. Nós ouvimos agora, então, o advogado da Yasmin Rodrigues, a mãe do menino Miguel, né, que é acusada pela morte do menino lá no final do mês de julho em Imbé, o menino Miguel Rodrigues, de 7 anos. Lucas, explica para o pessoal de novo o que aconteceu no início da manhã, porque o advogado disse que ela é inocente e que eles se surpreenderam porque o delegado, Antônio Rax, teria incluído novidades no processo, é isso? Vamos lá, tanto a Yasmin quanto a Bruna se declaram inocentes no processo. Mas o que aconteceu no início da manhã que gerou até uma controvérsia e até uma possibilidade de suspensão dessa audiência? Ontem, o delegado Rax, que é quem está depondo agora, colocou novas informações no processo. Um relatório, novas provas, materiais que foram apreendidos com o celular dela, encontrados nos celulares das duas que foram analisados pela polícia. O que aconteceu hoje pela manhã? A defesa se disse surpresa com esse relatório. Disse que não foi colocado em tempo hábil para que houvesse alguma manifestação, que isso prejudicaria a estratégia de defesa. Então, os advogados pediram a suspensão dessa audiência, pediram um prazo para analisarem esse relatório. Só que o Ministério Público se manifestou contrário a esse pedido e o juiz também decidiu pela manutenção da audiência, só que com o porém, que esse relatório, que essas novas informações não fossem mencionadas nem questionadas durante essa audiência, e é o que está sendo feito nesse momento. Por exemplo, agora o delegado Rax está falando lá dentro, ele não pode mencionar nada que esteja nesse outro relatório, nesse último relatório, que até o momento a gente não sabe do que se trata. Mas existem algumas até frases fortes, vamos chamar assim, Luciane e Glauco, que o delegado Rax, os próprios policiais, vêm falando ao longo dos seus depoimentos. Uma que chamou bastante atenção, uma policial questionada pela própria defesa sobre as roupas do menino Miguel, ela disse, olha, não posso chamar isso de roupa, era trapo, era pedaço de pano que lá na minha casa eu não uso nem mesmo para pano de chão. E também todos eles destacando a tranquilidade da Yasmin e da Bruna durante o registro da ocorrência. O menino estava, até então na versão delas, desaparecido há 48 horas e as duas aparentavam uma tranquilidade. Falavam que ele saía para levar o lixo, não tinha voltado, não demonstravam nenhum tipo de desespero. E isso, claro, já levantou uma suspeita dos policiais. Mas o que levantou a principal suspeita, a principal dúvida? Foi o momento, Luciane, em que os policiais se deslocaram até a pousada, onde a Bruna, a Yasmin e o menino Miguel viviam, e foi a partir de lá que a Yasmin impediu o acesso dos policiais à casa. Então eles questionaram, olha, se mamãe está tão desesperada assim, por que está dificultando o trabalho da polícia? Com certeza, né, Lucas? E confesso, Glauco, que não me surpreende o fato de que a Yasmin daqui a pouco não fale amanhã. Até porque ela não vem falando, né, ao contrário da Bruna, que participou da reconstituição, que eu estive lá em Imbé na semana passada, acompanhei, ela foi
participou, contou a versão dela para o caso e, a princípio, não mudou a versão que ela apresentou lá no início. E aí, para o pessoal de casa relembrar, a Yasmin, a versão dela, foi confessar o crime. Ou seja, essa foi a versão da Yasmin. E a Bruna confirmou o que a companheira dela havia feito, né? Então, essa foi a versão da Yasmin. Então, tá todo mundo muito curioso para saber, afinal, será que ela vai manter ali a versão? Porque ela deu detalhes extremamente cruéis que deixaram delegado, todos os agentes policiais extremamente chocados com a frieza, né, Lucas? E pelo que a gente consegue ver da própria estratégia de defesa da Yasmin, durante o interrogatório, durante esses depoimentos, a defesa tenta anular essas primeiras declarações dadas pela Yasmin na delegacia. Alegam que ela foi ouvida sem a presença de um advogado ou não na totalidade, que ela foi induzida a falar tudo que ela disse, tudo isso que o delegado até revelou pra gente ainda na época, que chocou bastante, que ela não tinha amor pelo filho, que ela não alimentava a criança, enfim, vários detalhes que a gente já foi trazendo aqui ao longo do SBT Rio Grande. Então, os advogados tentam anular esse depoimento, anular essa prova e, segundo disse até o advogado, a gente ouviu há pouco, o doutor Felipe Trellis, a Yasmin só falaria em um eventual júri, uma sessão de tribunal do júri para os jurados. Então a tendência é que permaneça ainda esse mistério amanhã do que Yasmin vai declarar. Por enquanto, apenas a defesa dela fala, nega a autoria do crime e diz que foi a Bruna quem cometeu todas as atrocidades. Por outro lado, a Bruna se diz inocente também e aponta a Yasmin como culpada. Tá certo, obrigada, Lucas Abate. Qualquer novidade nos chama que a gente coloca você ao vivo aqui no SBT Rio Grande. Agora, 12h e 46 minutos, a gente segue acompanhando esse caso, porque amanhã continua e pode ter o interrogatório das duas mulheres. Agora o Glauco já tá aqui porque, atenção, tem notícia quentinha, informação de agora, urgente. Um incêndio numa casa matou um idoso em Canoas. Glauco, que horror! Um incêndio de grandes proporções, foi quase às 10 horas da manhã que os bombeiros foram chamados para combater as chamas numa residência no bairro Estância Velha, Lu. Um idoso acabou morrendo, Antônio Greff, de 68 anos. Ele estava sozinho em casa. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e o fogo já foi controlado, mas infelizmente com esta vítima fatal. Repetindo, Antônio Greff, de 68 anos, Lu. Que tristeza, que tristeza. Bom, daqui a pouco tem mais notícias e logo depois do intervalo vai ter a previsão do tempo, viu? Do calorão ali do início da semana, agora a gente chegou no frio, né? Parece que a gente tá no inverno. Olha as imagens lá de Gramado. 13 graus, cerração, aquela garoinha, hein, Glauco? É inverno. Os turistas devem estar gostando, né? Sem Eles dúvida. adoram passar frio na Serra Gaúcha, não gostam quando vão pra lá e tá quente. Mas imagina 13 graus, olha lá, tem até aquela garoinha, assim, tanto é que ali o Lago Negro tá até vazio, né? O pessoal ali não deve estar curtindo fazer o passeio ao ar livre porque tá chovendo. Aqui em Porto Alegre também tá frio, 18 graus. Mas, Glauco, tá de pé, né? Não tá sentado, né? Não, tô de pé. A Estael tá aqui no estúdio. Vai fazer calor acima de 35 graus, né, Estael? Acima de 35 graus. Se prepara. Vamos tirar o pala, então. Pois é. Pode tirar lá, viu? O pala, a coberta, que já guardou, porque vai precisar e depois vai ter que guardar de novo. E o Glauco vai trazer mais informações, porque no esporte o Grêmio até fez a parte. Mas não adiantou muito, né? Pois é, aquela história de quando o pão cai, cai com a manteiga para baixo. O que significa isso, hein? Daqui a pouco a gente fala. Estamos de volta ao vivo para todo o Rio Grande do Sul, agora 12h e 52 minutos. E a Estael Cias já está aqui com a gente no estúdio. Boa tarde, Estael. Tá de vestido de inverno, né? Sim. Tá um Hoje, look invernal. Eu também, eu exato. tava aqui com uma blusinha, sabe, de cara de manga curta. Não sei se dá pra ver aqui. Mas botei aqui um blazer porque tá frio, né, Estael? Tá exigindo a gente realmente pegar um agasalho que já estava meio que guardadinho lá no roupeiro, porque a temperatura despencou, tivemos marcas de inverno hoje cedo lá em Erval, 3 graus.
3 graus e 6 décimos em Erval. Temperatura abaixo de 10 graus ali na Campanha. Bagé teve 7 graus e meio. O normal para Bagé nessa época do ano é 14. Então ficou praticamente metade. Imagens de Porto Alegre. Porto Alegre, a temperatura não caiu tanto porque tem nuvens, garoou, teve chuva hoje pela manhã. Ainda pode ter alguma garoa à tarde. Então, aqui pela manhã a gente teve 15 graus, só que agora a gente tem 18, 19. A temperatura baixa, temperatura que lembra as tardes de inverno. Realmente temperatura muito baixa para o mês de novembro. A gente vê aqui a pista molhada, ó, que teve garoa hoje mais cedo. Em Gramado, a gente mostrou antes do intervalo, mas as imagens de Gramado chamam a atenção porque tem excesso de umidade lá, 13 graus agora com umidade, tem vento sul, então a sensação térmica do turista, do trabalhador que está na rua é de 9 a 10 graus, porque tem toda essa combinação. Então, realmente é um dia invernal na Serra, não só em Gramado, mas na região dos Campos de Cima da Serra, em toda a região das Hortênsias. Aquele clima que o turista adora, né? O turista, sim. Olha lá a imagem, olha lá. Olha só, tá um presente aí. De guarda-chuva, exatamente. Né? Quem não conseguiu aproveitar no inverno, está aproveitando agora. Espero que tenham ido preparados aí tenham chegado preparados para esse frio, porque realmente a sensação de frio, com esse nevoeiro, com a umidade, com a temperatura baixa, acaba sendo mais intenso. E o que está provocando tudo isso, né? A gente vai mostrar daqui a pouco a imagem de satélite, porque a gente tem 2 fenômenos atuando em conjunto. Primeiro, a frente fria que trouxe a chuva. Essa frente fria, ela veio junto com um ciclone que está se afastando para alto mar. E esse ciclone, o que ele faz? Ele puxa o ar polar desde o Polo Sul e favorece a chegada do ar polar. A gente não consegue ver, tá um pouquinho mais abaixo da imagem, mas toda essa faixa de nuvens é a frente fria e lá embaixo tem um ciclone que está puxando todo esse sistema para o oceano, e aqui a gente vê esse tempo aberto, é a massa de ar polar que vai derrubar ainda mais a temperatura nos próximos dias. O que a gente vai ter? A sexta-feira, vamos falar de hoje à tarde primeiro, eu estou pulando já as etapas, vamos falar de hoje à tarde, o mapa do Rio Grande do Sul, que mostra todas aquelas nuvens ainda seguindo aqui na metade norte do estado. Então, tempo fechado em Santa Rosa, Santa Maria, o sol até aparece, chuva que segue lá na Serra, na região de Gramado, a temperatura de tarde não subindo muito. Aqui na região metropolitana, céu nublado, alguma chance de garoa, e aqui o tempo começando a abrir mais, com perspectiva aqui de uma tarde ensolarada, e a temperatura sobe um pouquinho. Não chega a fazer calor, não, e assim que anoitecer, esfria de novo. Então, amanhã, a gente tem um cenário parecido com o de hoje, com nuvens na faixa norte e o frio mais concentrado aqui na metade sul, com marcas em torno de 5 graus na Serra Sudeste, na região da Campanha em Bagé. Região da Fronteira Oeste, hoje teve 8, 9 graus, amanhã repete essas marcas. No final de semana, Lu, o ar seco, que amanhã fica ainda parado por aqui, chega até o norte do estado. E aí o frio é generalizado, o frio é para todos. Vamos colocar aqui o mapa de frio do sábado, porque aí aquelas regiões de serra, as regiões de maior altitude terão essa queda acentuada. Aqui a gente vê, ó, marcas de 2 a 4 graus na região ali dos Campos de Cima da Serra. Vacaria, São José dos Ausentes, Bom Jesus, com marcas de inverno. E a gente vê que desde a região do Planalto, passando pela Serra, mesmo aqui áreas da Serra Sudeste, com essas temperaturas realmente de inverno no começo do sábado. Sábado ensolarado, com tempo firme, e aí durante a tarde esquenta. Sábado a gente já pode ter marcas de 30 graus aqui na Fronteira Oeste, região metropolitana, região da Serra com 22, 24 graus. O domingo ainda tem um pouco de frio pela manhã, também tempo ensolarado e firme, e aí vamos colocar as marcas da tarde de domingo com 32, 34 graus em muitos municípios gaúchos, inclusive região metropolitana. E naquelas áreas mais quentes poderemos ter marcas ao redor e perto de 35 graus. Peraí, Stael. Está dizendo que no fim de semana a gente vai ter marcas perto de 0. Exatamente. E perto de 30, 35? Exatamente. Então, assim, questão de nem chega a 48 horas, a gente sai do inverno para o verão. E tem geada, viu? Não é uma geada que vai trazer grandes preocupações para o setor agrícola, porque ela vai ficar concentrada aqui, na região dos Campos de Cima da Serra. Mas é curioso, porque um dia vai ter geada, no sábado, no domingo vai pegar a piscina, vai ter sol, vai ter calor, até arrisco que dê um pouco aí para aproveitar no litoral. Realmente, haja saúde aí no final de semana. Quando eu digo... Engripado. Glauco, quando eu digo que o clima aqui no Rio Grande do Sul é maluco, o pessoal de fora não acredita.
Não, que a gente não tem como às aguentar. vezes, todas Exatamente. as estações num dia só. Sim, somos sobreviventes, porque olha, realmente é muita variação térmica, variação de condição de tempo. A gente pode sair lá da fronteira oeste com sol hoje, chegar na serra e encontrar aquela chuva, aquele clima de inverno durante a tarde. Então, realmente é muito... Então você volta aqui na segunda-feira com calor. Hoje você está com calor. Vestido de inverno. Segunda estará look A minha previsão veranil. hoje é de inverno e na segunda-feira, realmente, o look vai ser mais verão. Tá certo, então. A Estael volta, então, na segunda-feira com as informações e a previsão do tempo para a próxima semana. Será, hein, que vai ter toda essa loucura? Será que São Pedro vai estar um pouquinho mais calmo? Vai olhar pela saúde do gaúcho? Oremos! Enquanto isso, vamos chamar a vinheta do esporte. Continua orando. Continua orando. É bom. Continuamos. O Matheus Schenck já está aqui no estúdio. Vem pra cá, um passinho à frente. Isso. Um passinho acima, por gentileza. Mais pra fora um pouco. Mais pra fora um pouquinho. Mais pra fora ali do estúdio. Isso, pra fora um pouquinho mais. Tomando a barreira aqui. Né? Ó, o Leandro lá do Switch fica enlouquecido com a gente, viu? Ele deve me adorar. Porque às vezes eu não escuto o que ele fala. Eu sou meio surdo na esquerda. Cabelo, é o passinho do Schenck. A gente enlouquece, mas a gente se ama, viu, Leandro? Beijo. Isso é verdade. Um grande beijo pro Leandro. Não fala por mim. É você, isso aí. Tá, mas vamos ao que interessa. Vamos lá. Pensei que eu ia vir de vermelho, né? Mas não rolou. Não, eu vim de cinza hoje. Tá igual o Colorado, né, Glauco? Não dá pra comemorar muita coisa também hoje, né? O Inter não fez por merecer. Essa que é a verdade, Schenck. Alguma injustiça no placar? 1-0 nesse gol cometido pelo pênalti do Johnny, né? Eu te diria que a única injustiça é que talvez pudesse ser 0-0, que o jogo merecia 0-0, né, Glauco? Foi bem fraquinho. Meu Deus. Eu sei que não estava à altura do uniforme do Inter, que era lindo o uniforme, que a gente já falou lá no começo do programa, né? Mas não merecia uma atuação tão fraca do Inter. É verdade. E sabe o que mais me chama a atenção? É a inconstância desse Inter, né, Glauco? A gente vai mostrar daqui a pouquinho a tela. O Inter dentro de casa é um leão e fora de casa é um gatinho. É o Glauco, então. O quê? Como é que é? Sim. Você é um leão ou um gatinho, Glauco? Eu sou o gatinho sempre. No Beira-Rio, o aproveitamento é de 60%. Próximo jogo contra o Flamengo, sábado com público, casa cheia no Beira-Rio, podendo receber até 100% da capacidade. Fora do Beira-Rio, 35% de aproveitamento. Quarta-feira o Inter pega o Fluminense. Ô, Glauco, o Inter precisa dar um jeito nessa vida, ser um pouquinho mais constante, né? Ganhar seguido, né? Sabe o que me preocupa? É que muita gente está olhando para o terreno do lado e não está olhando para o seu próprio terreno. É verdade. É o Colorado vibrando com a possível queda do Grêmio, mas não está muito aí para a classificação. Poxa, gente! Eu tenho falado com o meu instrutor de academia. Desculpa. Como é que é? Eu tenho um instrutor, estou fazendo academia. Vai na academia? Sim, esse shape aqui não é mero acaso. E ele tem dito assim, dane-se o Inter, o importante é o Grêmio cair, mas não pode pensar assim, o Inter tem que ir para a fase de grupos da Libertadores. Não, mas ele é maluco. Para ser seu instrutor, ele só pode ser maluco. Não tem outro, né? Glauco, eu acho que eu vou sair, eu vou ali para fora do estúdio. Enquanto isso, vamos ver o que o Aguirre falou dessa inconstância do Inter? Só que assim, não é mais Matheus Schenck, é Matheus Shape, tá? Vai. Vamos lá. Parecemos times diferentes quando jogamos em casa, quando jogamos fora. A postura não é a mesma e as opções que nós generamos, a intensidade do time não é a mesma e não deveria acontecer, mas está acontecendo. Ô Glauco, é o Inter de um lado em casa muito forte, acho que o Inter, inclusive, é favorito para ganhar do Flamengo, Flamengo desfocado, vou te dizer isso, o Inter é favorito, mas fora de casa vira um negócio assim, né? A boa notícia, o Inter sabe e não esconde nem no discurso, tá? Porque tem gente que fica passando pano, aquela história, não, vocês vejam bem, porque nós estava cheio de desfalques, e o Inter estava realmente cheio de desfalques, né? Mas o Inter podia tem que fazer melhor. O Inter podia estar em quinto lugar na classificação. Vamos olhar a classificação. O Inter está em sétimo, mas podia estar em quinto. A rodada ajudou, Glauco. O Fortaleza perdeu de 4-0 para o Ceará. O Corinthians perdeu para o Flamengo de 1-0. O Bragantino ali em cima também perdeu para o Grêmio, né? O Fluminense, logo abaixo do Inter, também não ganhou. O América Mineiro também não ganhou. Então, a rodada ajudou. Faltou o Inter fazer a parte dele, Glauco.
Pois é, ao contrário do Grêmio, né? Você vê como é a ironia do futebol. O Grêmio se ajudou e os outros não ajudaram. Mas realmente isso aí que você falou. A segunda metade da tabela continua... Aliás, continua não. Vou te dizer, Glauco, ficou mais assustadora. Porque é uma rodada menos também? Mudou a projeção, Lu. O Grêmio, a gente falava que tinha que ganhar 4 de 6, né? Não adianta mais. O Grêmio tem que ganhar 5 de 6. Por quê? Porque o Atlético Goianiense ali, que empatou ontem com o América em 0-0, já tem 39. O Grêmio vai precisar superar a marca de 45 que a gente estava projetando. Caramba! Tem que chegar a 47. O Grêmio tem 32. Precisa chegar a 47, que é o número mágico da projeção para escapar. Vamos até ver a rodada? Glauco, vamos ver gol? Vamos. Só tem um problema. O primeiro jogo não é gol do Palmeiras, não. Não é gol do Palmeiras. Não deu. Fala baixinho que o chefe tá aqui. Rodada ruim pro Grêmio, olha aí. O Palmeiras levou 2 do São Paulo, Glauco, que isso? E dizem que merecidamente, é isso? Olha o Patrick de Paula fazendo lambança. Glauco, velho. Rapaz, isso aí ajudou, aliás, prejudicou o Grêmio. Nesse jogo, o Santos venceu a Chapecoense por 2-0. Também foi ruim pro Grêmio. Glauco, foi pênalti isso aí? Não foi, né? O que eu vou te dizer? Bom, Marinho marcou o primeiro, depois o Marcos Guilherme. Lembra do Marcos Guilherme? Tem gente que não quer lembrar, viu? 2-0 pro Santos contra a Chape. E esse jogo também foi ruim demais pro Grêmio. 0-0 América Mineiro e Atlético Goianiense. O Atlético somou ponto. Todo mundo em cima do Grêmio somou ponto. Glauco, eu não sei mais o que fazer pro Grêmio não cair. E teve o Juventude, né? Rapaz, boa lembrança. Vamos ver o gol do Juventude aí, João? Separa aí pra nós o gol do Vitor Machado. Aliás, Vitor Mendes. O Jair Ventura tá que tá, hein, rapaz? Isso foi jogada ensaiada, rapaz. Tá que tá o Jair Ventura. 5 jogos sem perder. 3 vitórias seguidas, Glauco. O Juventude não vai cair. Será? Tomara que não. Tomara que não. O fato é que para os gremistas foi mais uma notícia ruim, né? Péssima, né? Péssima notícia. Péssima notícia. O Juventude começa a engrenar em uma sequência de vitórias justo quando o Grêmio precisava que o Juventude parasse de ganhar. E a gente fala que o Grêmio precisa de sequência de vitórias e não tem. O Juventude tem. É uma grande diferença. Glauco, eu tenho uma pergunta pra ti. Eu quero que você seja sincero. Ai. Glauco, me diz, presta atenção. Larga. Que dia é a final da Libertadores aqui no SBT? Todo mundo sabe. Dia 27. 27. Será 27. Que o 27. Renato 27. sabe? 27. Posição para o próximo dia 27. Todo mundo fala do dia 27, porque é lógico do dia 27 e o grupo sempre escuta 27, dia 27, dia 27. Para que dia 27, próximo dia 27, para o dia 27, para o próximo dia 27. Então, para o próximo dia 27, não esquecendo dos 2 próximos jogos do Campeonato Brasileiro. 27. Eu perdi as contas. 27. Para ninguém esquecer, né? 27. 27. Isso aí é todas as vezes que ele falou dia 27. Ontem na coletiva depois da no vitória. SBT. 27. Flamengo e Palmeiras. Glauco, mais uma pergunta. Você está acertando todas, Glauco? Eu sei a resposta, é 27. Não. Glauco, quem tem a melhor campanha na Libertadores, Flamengo ou Palmeiras? 27. Olha aí. 27. A gente já falou de muita coisa sobre Palmeiras e Flamengo aqui no SBT Rio Grande. Mas afinal, qual dos dois fez melhor campanha até agora nesta Libertadores? Vamos descobrir. O Porco soma 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Uma só, pro Defensa e Justiça em casa, mas usando o time reserva. O Mengão soma 9 vitórias e 3 empates. Tá invicto. E são 6 vitórias consecutivas no torneio, todas sob o comando de Renato Portaluppi, que vai para a 3ª final continental como técnico. O Urubu tem melhor campanha. Será o bastante para conquistar o título? Não sei. Mas onde você vai assistir ao jogo, eu sei. É aqui, no SBT. Que dia, seu Glauco? 27. Eu vou te perguntar. 28 menos 1 é quanto? 27, Glauco. Olha só. Ô, Glauco, que horas que é o jogo? 27? Não? Não, quase. 17? 17. Olha só, estive olhando imagens do centenário, tá lindo o palco da decisão da Libertadores. É lógico que muita gente não vai poder ir e os preços realmente estão lá em cima, né? Além de toda a questão sanitária. Mas aqui o palco tá pronto. Glauco, se o teu filho tivesse uma formatura na faculdade, dia 27, 5 da tarde,
e tu tivesse a chance de ir para Montevidéu ver o jogo lá, no estádio, o que você faria? Eu vou te dizer outra coisa. Meu filho tem primeira comunhão dia 27. Sério? Uhum. Eu já fui me confessar com o padre. Padre, dia 27 deu problema. Mas é de manhã, né? Deu problema. Não, é à tarde. É à tarde? É à tarde. Só que é antes da Libertadores. Aí se atrasa. E uma pergunta, 27 menos 18 dá? 27 menos 18. Ih, bugou aqui. Tá, olha aí a ampulheta ali, ó, tipo do Windows. Eu só sei, olha aqui, ó. Eu só sei que eu fui confessar com o padre. Gente, 9 dias pra grande final, com transmissão exclusiva aqui no SBT. Padre, e ele me deu 27 Ave Marias pra rezar. Já tô perdoado. Ai, olha, eles são bons do esporte, mas de matemática não são, não. O SBT Rio Grande está terminando por aqui. Amanhã a gente volta com mais informações. 7h20 da noite tem Marcelo Chemali na segunda edição. Tchau, tchau.